texto está lá em Tessalonicenses, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Então, eu estava dizendo sobre nossa caminhada desses 11 anos e lendo esse texto de Paulo, ensinando aos irmãos, ou, na verdade, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. Amém, Carlão? Eu vou ler novamente 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 8 a 10. Porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Então, partindo dos irmãos da igreja de Tessalônica, a mensagem do Senhor se propagou, não ficou só naquele local, não ficou guardado somente para eles. Então ele continua, não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. A fé que vocês têm em Deus. A fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Aí, amigão. O que significa? O Paulo está dizendo, eu não preciso falar mais nada para a igreja de Tessalônica. Vocês estão joia, vocês estão firmes, vocês estão buscando, vocês estão vivendo, né? E ele continua, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam a maneira que vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Obrigada, Amanda. Então a igreja, essa cidade, eles eram idólatras, eles serviam a outros deuses. Eles abandonaram tudo, paz, Clícia. Eles abandonaram tudo para servir Deus, somente Deus. Eles abandonaram suas crenças, eles abandonaram as coisas que eles tinham com muito firmes para eles, né? Porque eles estavam preparados para um Deus maravilhoso. E Paulo apresenta esse Deus maravilhoso para eles de uma maneira sobrenatural. Então, a igreja, a Rio de Vida, ela inicia seus trabalhos pensando em alcançar vidas, pensando em propagar o evangelho no Deus vivo, né? Com a fé em Deus. A Rio de Vida, ela não promove pessoas. Não quer dizer que nós não honramos, quer dizer que ninguém tira o lugar de Deus. Então eu, como hoje pastor de vocês, eu não sou Deus na terra. Eu cometo erros, posso errar e tudo mais. Como eu já disse, né, várias vezes, vou te decepcionar e quando isso acontecer você continua comigo. É que as pessoas às vezes elas pensam que o pastor é Deus, e não é verdade. Nós somos homens servindo ao Senhor. Então, quando a igreja nasce, ela nasce dessa maneira, pensando nisso, e pensando em alcançar muitas vidas. Outro texto maravilhoso, ótimo, Lucas, isso mesmo, ninguém tira o lugar de Deus. Outro texto maravilhoso que ela vem trazer muito o que a Rio de Vida vive ou tenta viver, não quer dizer que nós somos melhores do que outros, irmãos. Quer dizer que nós estamos tentando cada vez mais. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você. Você não é melhor do que eu. Mas nós juntos, e Deus junto com a gente, ninguém pode conosco. Amém? Agora, nós separados, nós já caímos faz tempo. Pensa muito nisso. Agora, o outro texto que eu quero que você leia está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Coloca aí pra gente, Lucas, você que está aí acompanhando firme e forte. Amém? Segunda Coríntios 2:17. Esse texto é outro texto que eu leio todo dia.
para me lembrar, né, do que Deus tem para nós como Rio de Vida em Jundiaí. Nós queremos muito alcançar muitas vidas, amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Ô glória! Foi domingo passado, né, irmãos? Ou retrasado, que todo mundo queria fazer a parte das ofertas, a parte das contribuições, e estava lá falando para mim, oferta, dízimo. E eu estava quase terminando o culto. Muito bem, nós somos muito ensinados, eu fui muito ensinado pelo pastor Jeff, que Deus é o dono da igreja e Deus levanta homens para sustentar a igreja. E ele já mandou os recursos, né? Isso é uma coisa que Deus já mandou, está no seu bolso. Se você ama essa obra, você vai fazer com amor mesmo, você não tem peso, né? Você não tem dificuldade em contribuir. Agora, se você não ama essa obra, lógico que você tem peso. Lógico que você vai ter dificuldade em contribuir, porque não está no seu coração. Amém? Que um dia venha estar no seu coração. Eu creio que o sustento da obra de Deus é como filho. Você sustenta seu filho na faculdade, na escola, no ensino fundamental, Fundamental 2, ensino médio, faculdade e tudo mais, porque você ama o seu filho. Então, se você ama a obra de Deus, você quer sustentar a obra de Deus. Se esse lugar já fez ou teve alguma contribuição com a sua vida, então você sustenta. Não quer dizer que nós então visamos lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Sinceridade, quer dizer, a palavra sinceridade quer dizer sem cera, né? Sem nenhuma máscara, sem nada. Falamos da parte de Deus como homens enviados de Deus. Amém? Não quer dizer que somos melhores do que ninguém. Mas eu te convido sempre a pensar na sua vida como aquele que sustenta a igreja, aquele que sustenta o local, né? Muitas pessoas às vezes discutem isso, né, nas redes sociais. Para que dar dinheiro para a igreja? Deus não precisa de dinheiro. Realmente Deus não precisa do seu dinheiro. Mas o local que nós estamos frequentando precisa. Porque agora, segunda-feira, amanhã, eu tenho que pagar o aluguel da igreja. Então, não é Deus que precisa. É a igreja, o local que nós cultuamos. Podemos cultuar em outro lugar? Podemos, sem problema nenhum. Podemos não ter mais lugar para cultuar? Não vai abalar nada a minha fé, por isso. Mas se Deus colocou para nós estarmos no local, se Ele abriu as portas, se Ele nos abençoou, e Ele quer usar a sua vida para que você possa ser uma das pessoas que sustenta a obra, não deixa isso passar. Deus te trouxe para esse lugar também com esse intuito. Não só para você ser abençoado, não só para você ser restaurado, mas também para você restaurar a vida de outros. Amém? Então, como nós começamos na leitura de Tessalonicenses, né? Que a palavra de Deus foi conhecida pelaquela igreja, propagou a fé que eles tinham em Deus, propagou para outras pessoas. E o resultado é que Paulo não tinha mais nada para falar com eles, a não ser de agradecer o que Deus tem feito. Amados irmãos, nesses 11 anos a gente não pode perder a nossa essência. Nós pregamos a palavra, nós agradecemos a Deus, nós não podemos esquecer como nós iniciamos, nós não podemos esquecer que nós não vendemos o Evangelho, nós não negociamos o Evangelho, nós não visamos lucro, nós cada vez mais queremos falar diante dos homens como homem enviado por Deus ou boca de Deus com sinceridade.
quer dizer, sem maquiagem, sem máscara, sabe? Hoje está usando muita máscara, né, irmãos? Então a gente, sem máscara, a gente que fala e continua pregando o Evangelho. É assim que nós desejamos, é assim que nós buscamos. Isso significa, é algo muito simples. O Evangelho é algo simples. Ou, desde que nós iniciamos, entendemos que a nossa mensagem deve ser uma mensagem simples. A mensagem que vem de Deus tem que ser simples. Você tem que sair do culto entendendo. Você tem que sair do culto desejando mais. Os irmãos que já entenderam quando eu disse que você tem que sair do culto triste, mas entenderam o que eu quis dizer? Então vocês têm que sair do culto desejando mais. Muito mais. Né? Muito mais. E eu convido muito você a entender isso. Então, uma característica que a Rio de Vida está tentando cada dia mais manter a chama acesa, manter essa chama acesa, é ter uma mensagem simples, uma mensagem objetiva. Amém? Uma mensagem que inclui o seu testemunho. Esse é o primeiro tópico dessa palavra de hoje. A mensagem que inclui o seu testemunho. Quando você chegou para Cristo, você estava de uma maneira. E aí Cristo transformou a sua vida, ou está ainda transformando a sua vida. Então, essa transformação se chama testemunho. E esse testemunho, a sua história, é que vai fazer com que as pessoas venham para o Senhor. Amém? Lembra-se que em Tessalonicenses, Paulo fala para os irmãos que eles estavam propagando o Evangelho. Amém? Amém, Lucas? Estavam propagando o Evangelho e ele não precisava falar mais nada. Por quê? Se você olhar no final do Tessalonicenses, no versículo 10, no 1, 10, fala que eles abandonaram seus ídolos, suas crenças. Significa o seguinte: eles tinham um testemunho e agora estão dando um testemunho do Deus vivo. É isso que nós desejamos como Rio de Vida, estar cada vez mais. O nosso testemunho vai fazer com que as pessoas venham para Cristo. Nosso testemunho que Deus fez na nossa vida. Então, a mensagem simples do Evangelho, mais profunda, né, para transformar, como diz bem aí a frase do Lucas, ela vem através do seu testemunho, ou melhor, ela inclui o seu testemunho, melhor dizendo. Sem o seu testemunho é difícil. Por quê? Porque onde que essa palavra ela agiu? De que maneira que ela agiu para que hoje a gente continue pregando, né? Então Paulo, aliás, em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, lá o autor diz assim, no finalzinho: vocês serão minhas testemunhas. Então, Atos 1, 8. Vocês serão minhas testemunhas. Então não adianta nós chegarmos para a igreja e nós não, então, compartilharmos o nosso testemunho. Aliás, o nosso testemunho é uma ponte de relacionamento pela qual Jesus atravessa do nosso coração para o coração de alguém. Já pensou nisso? Então, o nosso testemunho é uma ponte que Jesus atravessa do nosso coração para atingir o coração de alguém. E quando você então não dá mais testemunho, como vamos alcançar as vidas? Então olha lá,
primeiro tópico da nossa mensagem é esse. A primeira lição, ou a primeira lembrança que eu preciso ter da Rio de Vida desde que iniciou é que o seu testemunho é importante, que o seu testemunho faz parte para alcançar vidas, que o seu testemunho é uma ponte que Jesus atravessa do meu coração até o coração do próximo. Parou para pensar nisso? Porque você está na rua, você está no dia a dia, e eu não estou do seu lado. Eu não estou ali para falar de Jesus ou para evangelizar, ou mesmo se você não é um evangelista, mas você tem testemunho. Você tem de onde você tirou grandes lições, né? Muito bem, Lucas, obrigado. É isso mesmo. É isso que nós temos que ter em mente. Então, é importante você testemunhar. Eu tenho visto vários irmãos testemunhando coisas maravilhosas. E isso tem feito com que outros tenham chegado ao Senhor Jesus. Agora, se você não testemunha, fica difícil, né? Então, eu quero te convidar a lembrar disso. E é isso que é Rio de Vida. Essa é uma essência da Rio de Vida. Você compartilhando, eu compartilhando, nós compartilhando. Amém? Outra coisa importante, que é o segundo tópico dessa mensagem de hoje, é que o evangelho simples que nós começamos, nós entendemos lá no início da Rio de Vida, ela inclui, ou ele inclui, as lições que você aprendeu. Entendeu? Ela inclui as lições que você aprendeu. Salmo 119, 71, melhor dizendo, diz assim: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 71. Então, esse evangelho simples que nós estamos buscando cada vez mais um evangelho profundo, inclui as lições que você aprendeu. Então, no seu testemunho, quando você conta o seu testemunho, amém, isso mesmo. Quando você conta o seu testemunho, você está contando a experiência que você teve. E é a mesma coisa como uma palavra de Deus que é ministrada no domingo, ou todos os dias que nós nos encontramos. Você traz a palavra de Deus, conta a palavra de Deus, e traz então a prática da palavra de Deus. Como nós estamos lutando muito com o Tiago, né? Nós estamos tentando lá cada vez mais desvendar o que o Tiago está dizendo. Então esse segundo item, ou segundo tópico, esse evangelho simples, mais profundo, inclui as lições que você aprendeu. Então o que você aprendeu nesse testemunho? Eu aprendi tal coisa. Eu aprendi a ter sabedoria. Eu aprendi a ter paciência. Eu aprendi que se eu quiser sabedoria eu posso pedir a Deus. Eu aprendi que meu pastor é um homem, ele pode errar. Eu aprendi que meu irmão é um ser humano, ele também pode errar. Eu aprendi que as coisas não são feitas do meu jeito. Eu aprendi. Então aí, isso inclui. Então o evangelho simples e profundo que nós estamos tentando viver, não é tão simples e profundo. Porque ela inclui o que você aprendeu. E isso é muito precioso. Por quê? Porque diversas vezes você fica com receio de compartilhar o que você aprendeu. Porque o que você aprendeu com certeza é confrontativo. E exige uma mudança. Aliás, tira a palavra mudança, né? Exige uma transformação.
Então, você pode conhecer pessoas que vivem por aí falando do seu testemunho. Então presta bem atenção, o primeiro item fala do testemunho, mas eu quero dar um alerta para você. O testemunho, ele não é nada, ou ele não vale nada, com muito temor estou falando isso, se ele não inclui o que você aprendeu. Se não houve transformação. Você não simplesmente vai falar, não, aconteceu isso na minha vida, aconteceu aquilo na minha vida. Qualquer testemunho, ou melhor, todos os testemunhos, qualquer não, porque essa palavra não é legal, mas todos os testemunhos é da parte de Deus, é Deus fazendo algo, então é maravilhoso. Agora, se não inclui o que você aprendeu, que é o segundo item, não adianta nada. Você pode até impressionar as pessoas, mas esse não é o objetivo da Rio de Vida. Nosso objetivo, a Rio de Vida não tem como objetivo impressionar pessoas. Tem como objetivo alcançar pessoas, levar o Evangelho, reconstruir pessoas, abraçar pessoas. Você mesmo, quantas vezes já foi abraçado, quantas vezes foi amado? Às vezes você mesmo já faz um tempo que não vem na igreja, né? Quando eu falo isso, irmãos, não se sinta ofendido. É porque eu amo a sua vida. Eu muito bem poderia falar, não quer vir, não venha mais. Mas não é isso. Eu não quero isso. Eu quero cumprir a palavra de Deus. Todos o que o Senhor me deu, eu quero que esteja comigo. Então, quer dizer, você é muito precioso para a minha vida. Então, quando você não vem para o culto, eu sinto como algo que falta. Eu sinto como se eu errei, eu não cuidei direito, porque o Senhor confiou as ovelhas ao pastor, ao bom pastor. Mas se o bom pastor, as ovelhas são dispersas. Pensa um pouquinho. Então, quando eu digo para você sobre retornar aos cultos, se você pode, igual hoje você está aqui, ótimo, né? Igual você está assistindo sempre, mas não se sinta ofendido. Tem gente que não pode voltar. E eu entendo. Eu entendo. Mas eu gostaria muito, seria muito legal quando você manda uma mensagem, quando você fala, pastor, eu estou bem, eu não estou indo, mas eu estou assistindo, né? Muito bem. É isso que a Maísa acabou de falar, ou escrever, né? Testemunhar com palavras quando os atos contradizem. A gente não quer isso. A gente luta para viver uma vida em paralelo. A gente quer viver e quer cada vez mais o Evangelho junto conosco, né? Então, se você está bem, não custa nada mandar uma mensagem. E não custa nada você comunicar conosco. Isso é importante, faz parte da vida e faz parte do cristianismo. Então, quando o pastor ele deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela ovelha, ele tem um amor pela ovelha. E eu também tenho amor por todos vocês. Então, pensa bem nisso, né? Então, o segundo item inclui o que eu acabei de falar, né? O que você aprendeu. Sua vida de testemunho tem que ser acompanhada com o que você aprendeu. É isso que nós desejamos cada vez mais. É difícil ter uma vida com Deus, uma vida voltada para Deus, mas com que essa vida não seja uma vida prática, que aí as pessoas não vão querer esse Evangelho, não vão querer esse Cristo, porque é muito difícil isso, né? Então, quando Davi, lá no Salmo 119, no versículo 33, ele diz assim: Deus, ensina-me as lições da vida para que eu me mantenha no curso. Quer dizer, no caminho. Tem uma tradução que fala no caminho. Amém, isso mesmo. Sua vida de testemunho reflete o que você aprendeu.
Ótimo. Então, Salmo 119, 33 está falando para o Senhor ensinar cada vez mais para que mantenha a gente no caminho. Então tem objetivo. O testemunho não é só para a gente ficar feliz. Transforme a teoria em prática. Ótimo. É um desafio para a minha vida, para a sua vida. E é um desafio para Rio de Vida. Esse é o nosso maior desafio. Amém? E, por último, o terceiro e último tópico. Quando nós iniciamos a Rio de Vida, buscamos cada vez mais esse evangelho simples, mais profundo. Primeiro, ele inclui, então, o seu testemunho. Segundo, ele inclui, então, o seu aprendizado. Ele tem que ter o seu aprendizado. E, por último, ele inclui amar as pessoas a quem Deus amou. Amar as pessoas a quem Deus amou. João 3,16. Assim nasce a Rio de Vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nosso Deus é um Deus que ama. E olha, amados, presta bem atenção. A vida cristã exige muito para amar as pessoas. A vida cristã exige muito para poder amar as pessoas. Então, ó, eu falei do testemunho, falei do que você aprendeu, e agora é para amar. Amar muito. O pastor Jeff, há muitos anos atrás, 2007, 2008, ele ministrou uma palavra em Tiago sobre amar e amar muito. Amém, mas amém. Então, amar muito. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós chegamos para o Senhor, chegamos aí para a igreja, no nosso caso, chegamos na Rio de Vida, aí nós temos um testemunho maravilhoso que Deus começa a fazer grandes coisas na nossa vida, uau, e tudo mais, como eu estou vendo, assim, vários irmãos compartilhando, né, o que Deus tem feito na vida deles, não que antes não fazia, mas parece que a maturidade agora caiu a ficha. E aí, olha, você vislumbra essas coisas, de repente você começa a ter um testemunho e mostrando que você aprendeu isso e cada vez mais. E se você não leva isso com muita sabedoria, você se torna uma pessoa muito crítica do Evangelho. Então, o que é isso? Quer dizer o seguinte, então você aprendeu, você tem testemunho, você aprendeu, então você é melhor. Você, uau, Deus falou comigo. Não. Quando acontece essa linha pedagógica do Senhor, o terceiro é amar as pessoas que Deus amou, porque se você tem testemunho e se você aprendeu algo, muitas pessoas vão aparecer do seu lado que vão tocar na sua ferida. Sabe aquela pessoa que você não tem vontade de amar? Sabe aquela pessoa que já te apunhalou pelas costas, que já falou, que já disse, que não disse, que falou mal de você, que isso, que aquilo, falou mal pro outro? Tem que amar. E não estou falando, irmãos, que eu faço isso com muita tranquilidade. Não é verdade. Eu tenho uma luta muito grande com tudo isso. A Rio de Vida tem 11 anos, e nesses 11 anos eu tive muitas experiências que o Senhor usou para me ensinar muitas coisas. Não vou falar que são experiências negativas, mas foram marcas que ficaram, né? Situações que aconteceram,
né? Então, foram marcas que ficaram de pessoas, de coisas, né? E eu sou ser humano, então eu também tenho que lutar para poder amar essas pessoas. Amém? Deus nunca deu a vida dele por quem ele não sentisse amor. Então Deus deu a vida dele por todos, não é? Então ele ama a todos e nos convida a amar a todos. E a Bíblia, então, ela vem nos ensinar muito sobre isso. Então eu mesmo tenho buscado cada vez mais amar as pessoas. E a falta de amor, como Deus amou, tira a gente do foco, porque essas pessoas, elas atrapalham a gente. Então a gente tem que amar e pronto, acabou. Sabe, situações que a gente fica... Eu passei por várias já, e eu sei, poderia te dar um testemunho recente, né? Pessoa que desvia de você para cumprimentar. Você acha que é possível isso? Alguém fazer isso por você? É possível. Eu passei por isso esses dias. Mas eu tenho que amar essa pessoa. E eu quero também te desafiar o seguinte: a não amar só em Cristo Jesus. Eu gosto muito de conversar sobre isso. Às vezes as pessoas falam, eu te amo em Cristo Jesus. Essa é uma coisa fácil, irmãos. Eu quero ver amar-se em Cristo Jesus. Essa parte que não é fácil. Porque em Cristo a gente consegue amar todo mundo, entrega na mão de Deus e acabou. Mas se não for em Cristo, está mexendo com o nosso interior, as nossas emoções. Então são desafios, né? Um desafio. Amar é um desafio. Amar a pessoa que te criticou é um desafio. Então, a Rio de Vida, ela nasce nesse evangelho simples, mas profundo, tentando cada dia mais buscar um testemunho real, né? Nesse testemunho tem que incluir o que você aprendeu, quer dizer, você tem que viver e você tem que amar muito as pessoas, né? Então, por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não quer que ninguém se perca. É verdade, esse é o maior desafio, Lucas. Você que está colocando aí, eu sei que sua cabeça está 1000 por hora, né? Mas esse é o nosso maior desafio. Amar não somente em Cristo Jesus, porque isso é fácil. O Senhor deu a vida por mim mesmo, então por Ele eu amo você. Agora eu quero ver amar você sem ser Cristo. Esse é o maior desafio. Lá em 2 Pedro 3,9, eu citei, né, o texto, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem o seu coração, ou transformem o seu coração e a sua vida. 2 de Pedro 3,9. Mudem ou transformem seu coração e sua vida. Isso significa que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, aliás, o Senhor vem buscar uma igreja, amém, igreja? Se você não gosta da igreja, você vai para outro lugar. Esses dias eu escrevi isso no Facebook. Se você não gosta da igreja, a sua eternidade será em outro lugar. Ponto. Se você não consegue amar as pessoas, a sua eternidade também será em outro lugar. Ponto. Se você não me ama, não só em Cristo Jesus, a sua eternidade será em outro lugar. Ponto. E se eu não te amo, eu também, minha eternidade será em outro lugar. Ponto. Amém? A Ricardo aí. Ok? Então, Deus usa as pessoas que amam para promover o seu reino. Quando você ama, você promove o reino de Deus. Veja que a pedagogia de Deus é maravilhosa. Olha que lindo e que maravilhoso que o Senhor foi falando conosco. Primeiro, você tem que ter um testemunho. Deus te deu esse testemunho, Ele te alcançou, Ele fez grandes coisas com você, Ele fez isso, fez aquilo.
O seu testemunho tem que acompanhar tem que acompanhar o ensino, quer dizer, tem que ter um ensino. Você tem que ter aprendido alguma coisa. E com isso, você tem que amar as pessoas que Deus ama também. Por quê? Se Deus deu a vida por todos, eu preciso me esforçar para amar a todos. E o desafio é amar não em Cristo Jesus. O desafio é amar de verdade. Esse é o maior desafio. Então é uma vida que eu e você procuramos ter e buscamos. A Rio de Vida, ela busca dessa maneira, viver dessa maneira. Então a Rio de Vida não é melhor do que ninguém, não é ninguém, nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos ninguém, mas nós estamos procurando isso, como aí a Maísa também colocou, né? Amar ao próximo como Deus nos ama, esse é o grande desafio. Quem aceitará e conseguirá cumpri-lo? Esse é o desafio, mas porque quando o Senhor vier buscar a igreja, eu não creio que o Senhor vai buscar só as pessoas que amaram em Cristo Jesus. Então eu tenho uma luta constante dentro do meu interior para amar as pessoas que já fizeram algo que de alguma maneira deixou a gente muito triste. Amém? Então essa é a palavra que eu gostaria que você guardasse no seu coração. E você entendesse, não perca a essência da Rio de Vida, nunca. Os irmãos que estão chegando novos, né? Tem algumas famílias que estão chegando, são novos. Não perca essa essência. Essa é a nossa essência. Então a partir daí nós estamos buscando cada vez mais viver o Evangelho do Reino. Amém? Que Deus nos abençoe para conseguirmos cumprir isso e a gente não perder a essência. Amém? E uma das coisas que faz com que eu e você não perca a essência da Rio de Vida é celebrar a ceia com muito temor, sabe? Temor, pensando, refletindo. Agora mesmo, eu falei sobre o seu testemunho e eu falei sobre o que você aprendeu nesse testemunho. Eu trouxe essa palavra dura, eu acho que é duro, né? Realmente amar as pessoas é duro, não é fácil não. Me amar é difícil, eu tenho certeza. Tenho certeza. E tem que amar. Agora, essa essência, ela é fortalecida na ceia do Senhor. Quando você e eu, celebramos a ceia do Senhor, que é o que nós vamos fazer agora, pão e o vinho. Eu e você celebramos a ceia do Senhor, nós estamos prontos a cada dia mais a dizer que sozinho nós não conseguimos. Ponto. E nós estamos dizendo também que nós queremos, nós desejamos. Não é só uma utopia. Sabe algo que só as pessoas falam e não fazem? Não. É algo que é possível. Sabe por que é possível? Porque Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou e vivo está. Ele andou no nosso meio para mostrar para nós que nós conseguiríamos. É possível e é um desafio para a sua vida e para a minha vida. Amém? Vamos orar pelos elementos. Senhor, em nome de Jesus, eu te adoro e coloco diante do Senhor essa palavra e a minha pequenez e a necessidade que eu tenho de Ti, Pai. Consagro esses elementos a Ti, Pai. E que o desafio lançado aos irmãos e a minha vida possa ser fortalecido aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer primeiro do pão.
pão é o corpo do Senhor. E o vinho ou suco é a nova aliança. É isso que Deus tem para nós. Uma nova aliança. Se Ele promoveu uma nova aliança, é uma nova maneira de viver. É uma maneira transformada. Então é possível nós termos testemunho. É possível nós praticarmos o que aprendemos. E é possível amar incondicionalmente. Apesar de não ser fácil ou simplório, por isso que o evangelho que nós ensinamos, ele não é simplório, ele é simples e profundo. É uma nova maneira de viver. Simples, mas profundo. É no seu dia a dia. Vamos tomar da nova aliança juntos? Te agradeço, Deus, por esse tempo. Obrigado, Pai, por esse ensino da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco a vida dos meus irmãos e que eles possam cada vez mais saber e entender a essência da igreja que nós queremos e desejamos cada vez mais não perder por nada, nós não negociamos o teu evangelho. Muito obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? A igreja aí diz amém, coloca um amém aí no comentário. Compartilhe essa palavra vai estar aí no site não, vai estar no Facebook da igreja. Compartilha com outros irmãos, tem um canal, nosso canal, compartilha nosso canal, a essência aí, ó, a Maísa colocando, ótimo, amém, Clícia, amém, muito bem, isso aí, irmãos, coloque amém, e vamos compartilhar esse evangelho simples, mas profundo. Depende muito de você. Peço a Deus que você esteja bem, sua saúde esteja assim, ó, joinha, tá? Você esteja muito ali sendo cuidado pelo Senhor. Amém? Um mês agora, irmãos, vai ser um mês todinho online. Eu coloquei só o domingo agora, para os irmãos não ficarem muito alardeados, né? Mas todos os nossos cultos só serão online agora, até dia 30 de março. Tá bom? Mas tem uma novidade muito legal. Conversando com o pastor Jeff e tendo alguma ideia assim para a gente caminhar mais ainda, né? Nós teremos culto todos os dias à noite. Amém, Rose? Todos os dias à noite você pode assistir um culto da Rio de Vida, porque todas as Rio de Vidas vão transmitir. Amém, Cisão? Então, por exemplo, segunda-feira vai ter lá o CETIC. Todo mundo pode participar, mesmo se não tiver o livro, tá? Venha participar, se você quiser, ok? Terça-feira nós vamos ter um culto online, igual Lar de Esperança. E eu e o pastor Jeff já estamos conversando, vamos ver o que a gente vai fazer. Quarta-feira vai ter a transmissão do culto, que é da igreja em Campo Limpo, também vai estar transmitindo. Quinta-feira é da igreja em Jundiaí, nossa igreja. Nós vamos transmitir o nosso culto. Vamos ver se nessa quinta-feira a Grace vai ministrar as músicas, né? Eu sei que o Lucas não toca nada, né? Só toca a campainha. Mas coloca um playback, alguma coisa aí, né? Nós vamos colocar aí para a Grace nos abençoar, porque tem sido uma bênção a ministração dela. Quinta-feira o Lucas da Jéssica vai estar ministrando a palavra. Tá sabendo agora, irmãos? Peguei de surpresa agora. Sexta-feira vai ter um culto de jovens. A gente pode participar também, tudo online, tá?
Eu tô vendo, ó, sábado e domingo, domingo é o nosso aniversário. Domingo o pastor Jeff vai estar ministrando a palavra. E eu tô pensando no sábado em fazer também um culto online de gratidão. E aí eu vou ministrar a palavra no sábado à noite, tá bom? Mas tô pensando ainda, vou passar aí as programações, tá bom? Deus abençoe sua vida. Se tivéssemos agora no culto, os irmãos iam estar falando para mim, dízimo, oferta. Não estamos. Mas você pode fazer isso. Como? Você pega o Pix da igreja, que é o CNPJ. Se você não tem ainda, você pode pedir para mim, pode pedir para o Márcio Segala, que é o tesoureiro, e pode fazer sua transferência. Amém? Faça a transferência para a conta da igreja, para nós podermos pagar os nossos gastos, né? Gastos fixos, né? E como eu já disse no meio da palavra, Deus não precisa do seu dinheiro, mas a igreja que reúne em Jundiaí, no salão ali da Carlos Gomes, número 260, precisa sim. Sabe por quê? Porque é lá que olha lá, apresentação das crianças, calma, mas isso não vai... Maísa, quando nós voltarmos em abril, nós vamos fazer a apresentação das crianças, tá? Nós não vamos deixar isso passar. Nós vamos fazer o aniversário, nós vamos fazer a apresentação das crianças, não vamos deixar passar. E quem sabe a gente descobre uma maneira aí, Maísa, de fazer uma apresentação, né? Uma ideia aí, eu tive uma ideia agora aí. Quem sabe cada pai grava seu filho cantando, a gente monta um vídeo, Maísa, pensa nisso. E a gente coloca no Facebook da igreja. Amém? Então eu estava falando dos dízimos e ofertas. Então a igreja que reúne no salão ali da Carlos Gomes necessita realmente. Então por isso que a gente acaba pedindo para os irmãos, tá? Mas fiquem bem à vontade, como eu falei, tem que ser do seu coração. Não pode ser nada pesado, não pode ser uma imposição. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa cuidar de você. Deus vai te dar graça. Aí, usa a Gabriele. Ela tem tanto talento, ela pode nos ajudar nisso. Pegar um vídeo de cada criança e a gente transmitir aí. Coisa mais linda do mundo. Amém? Mas, mesmo assim, quando nós voltarmos em abril, no primeiro culto de abril, nós vamos fazer o aniversário da igreja e a apresentação das crianças juntos, tá? Já vai pensando nisso aí, tá bom? Deus abençoe sua vida. Quero agradecer as orações pela minha saúde. Eu estou bem, né? Vocês viram, né? Eu ministrei o tempo todo, não tive nenhuma dificuldade. Então eu queria agradecer as orações de todos vocês, porque Deus tem sustentado a minha vida, irmãos. E eu tenho certeza que são as orações, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Depois eu vou contar um testemunho para vocês. Mas não hoje. Hoje já foi muito, né? Foi muita coisa já. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Fica firme. Não tenha medo. Vamos tentar, Maísa. Não tenha medo dessas notícias. Não tenha medo desses próximos, aliás, 15 dias. Louve a Deus. Agradeça a Deus. Dobre seu joelho. Ore por nós. Ore pela igreja, irmãos. Há um levante contra a igreja do Senhor. Ore. A vinda do Senhor está próxima. Maranata. Então, que Deus nos dê forças para quando Ele vier buscar a igreja, a gente esteja firme. Amo vocês. Um beijo no coração. Estenda a mão para o alto, aí onde você está na sua casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, hoje e sempre. A igreja diz... Amém! Ama a sua vida cada vez mais, seja autêntico, não venda o Evangelho, não deixe o Evangelho de lado. Deus abençoe. Tchau, tchau.